Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rodrigo, caso não me conheça, do Salto Consciencial, autor do Zen no Meio do Furacão e outros livros. E lhe convido agora para me acompanhar em um pequeno trechinho desse livro antes da gente caminhar para a nossa mensagem diária, para a nossa reflexão, tá? Eu estou aqui com esse capítulo aqui que é O Desnível. Olha que bacana, gente. Olha que bacana essa ilustração. Mostrando aqui o poder do nosso chakra cardíaco, o poder que nós temos de co-criar, o poder que nós temos de nos autotransformar, né? Um chakra incrível. Vou ler um pequeno trechinho aqui. Aproveite a sua oportunidade para se tornar um com o Criador e abundante em todos os sentidos. O verdadeiro inimigo não está lá fora, mas dentro de si mesmo. Essa é a batalha enfrentada por Arjuna, narrada em Bhagavad Gita, onde Krishna se apresenta para espantar as trevas interiores, direcionando a equanimidade. Se você não leu ainda a Bhagavad Gita, leia. É sensacional. É um dos Vedas, né, do hinduísmo, e ali nós temos Krishna se apresentando como a consciência suprema de Arjuna, né? Então mostra para ele perspectivas onde ele pode ali se iluminar, seguir um caminho de iluminação, tá? Bom, não vou me aprofundar aqui. Se a gente for falar de Bhagavad Gita, vamos ficar muito tempo. É um livro onde você lê, relê, lê novamente, né? Entende de diversas formas, é bem profundo, tá? E eu lhe convido, lógico, a conhecer também Zen no Meio do Furacão. São 33 temas incríveis para a sua autotransformação, para que você se torne aqui realmente a sua melhor versão no mundo. Porque você pode ser muito mais do que é hoje. E eu lhe garanto isso. Eu lhe garanto. Tá? Então vamos à nossa reflexão para não nos estendermos muito aqui, que a ideia é que esses vídeos sejam curtos, embora estejam ali passando... eu tinha imaginado que ficaria em 10 minutos cada vídeo, mas a gente está ultrapassando, né? Então, para quem está aqui a primeira vez, a ideia é que a gente... pegue uma mensagem, aqui eu tenho 365 mensagens, vou pegar uma mensagem e a gente vai refletir um pouquinho em cima dessa mensagem, tá? Acabei de pegar uma aqui. Tchan, 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 tchan. Quem semeia gratidão, colhe felicidade. E aí? Vocês concordam com isso? Quem semeia gratidão, colhe felicidade. Poxa, gente, o que nós estamos semeando, né? Essa frase vem muito de encontro com o que nós já falamos ali, acredito que no primeiro ou segundo vídeo, mas nós temos a opção de agradecer mais pelas coisas ou não, né? Por exemplo, quando eu sento para fazer uma refeição, eu sempre penso em todos aqueles que estavam envolvidos para que aquele alimento pudesse chegar até mim, né? Então, por exemplo, se eu tenho cenoura ali no meu prato, quantos envolvidos para que aquela cenoura chegasse até mim, né? Às vezes você está ali, você come, não dá o menor valor, mas qual foi o processo? Poxa, aquela cenoura ela foi plantada por alguém que outra pessoa mexeu na terra antes, depois alguém fez a colheita, depois alguém lavou o produto, né? Até chegar ali na gôndola para que você possa selecionar a sua cenoura, colocar num saquinho plástico, né? Depois você passa num caixa, você leva para sua casa. Então, quantos estavam envolvidos no processo para que essa cenoura realmente chegasse até ali o seu prato? Né? Às vezes alguém pegou, não foi você que cozinhou, foi outra pessoa. Então eu costumo agradecer, né, pelo alimento que me é oferecido e por todos aqueles envolvidos no processo daquele alimento, para que todos eles
possam receber multiplicado pelo universo. Isso é algo que eu aconselho que todos façam, né? Porque nós temos um desnível muito grande no planeta. Enquanto você está vivendo aí na abundância, se alimentando com uma vastidão de alimentos, talvez outra pessoa nesse mesmo momento esteja ali com seu estômago roncando, comendo uma bolachinha de barro em algum lugar do globo, sabe? Passando muita dificuldade, né? Vivenciando aquilo que é a pobreza. Você vê, todos nós podemos ajudar de diversas formas, né? Então, que nós possamos começar com a gratidão. Então, eu agradeço pela minha vida, só por estar vivo, por estar aqui agora, porque eu estou aqui, falando com você. E eu sou grato por você estar me assistindo. Eu sou grato pela sua atenção, pelo tempo que você está se dedicando em se autotransformar, em me escutar. Porque eu sei que o que eu estou falando aqui não é abobrinha. Não é abobrinha. É algo que eu trago já de muito tempo comigo. Então, já parou para quando você pega um copo d'água, você já parou para agradecer aquela água? Você já fluidificou aquela água alguma vez? Fluidificar que eu falo é você fazer uma oração projetando a energia do seu coração naquela água, pedindo para que aquela água não seja só um copo de água, mas uma água abençoada que vai entrar ali no seu corpo, vai te curar, né? Vai trazer uma certa cura, um equilíbrio, um bem-estar para você. Então, quando você estiver segurando um copo, não é um copo de água aqui, mas um copo, né? Você agradece. Você pede para que as boas energias vivenciadas em seu interior, os deuses que moram em ti, os santos, pede aos arcanjos, aos Elohim, aos orixá, a Jesus, a Mãe Maria, pede aos seus ancestrais, pede aos elementais, pede a todos aqueles que você acredita, a Brahma, a Vishnu, Shiva, a Ganesha, a Lakshmi, pede àqueles que você acredita e tem fé, para que abençoem aquela água naquele momento. E você agradece por isso. Mas agradece com intensidade, sabe? Aquela gratidão que vem aqui de dentro. E a cada gole depois que você dá naquela água, projetada com toda essa energia, você vai se abençoando. Eu sou grato por essa água. Você sente aquela água entrando no seu corpo, lhe trazendo uma sensação de equilíbrio tremenda. Então nós temos tanto a agradecer, gente. Nós somos, na verdade, tão protegidos, mal sabemos. Nós somos muito ingratos, essa é a verdade, Temos muito a agradecer. O simples fato de estarmos aqui respirando, olha quando veio a pandemia, ninguém percebe que respira no automático, né? Tá respirando, só percebe que o ar falta quando fica doente, quando o nariz entope. Aí fica, tô morrendo, tô passando mal, me leva no médico, né? Na pandemia isso aconteceu direto. Por quê? Porque, agora eu vou falar um outro lado, muitos respiram dessa forma automática e quando o ar falta não tem controle emocional e mental para lidar com a situação. Não tem controle. Então, grandioso é aquele que faz a sua meditação e faz a prática do pranayama. A prática do pranayama ela é aquela prática de respiração, onde você respira de forma consciente. Existem diversas práticas dentro do pranayama, tá? Diversas práticas. A meditação também é uma prática linkada ao pranayama. Então,
comece a fazer a sua prática, saia do automático, tá? Inspira, enche os pulmões, sente a grandiosidade dessa energia vivificando todo o seu ser, todo o seu ser. Isso é incrível, agradeça por isso, agradeça pelo ar que você respira, agradeça pelo seu alimento, agradeça pelo sol que brilha, que aquece o planeta, que gera vida. Sem ele nós não estaríamos aqui. Agradeça pela sua família, pelos seus amigos, por todos aqueles que chegam até você. Agradeça pela sua abundância, abundância na saúde, na riqueza. Como se fosse ali uma grande árvore, agradeça por essa árvore, por cada fruto dessa árvore. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho dinheiro, né? Mais um motivo para você agradecer, porque na cocriação nós temos que viver como se aquilo já existisse, então você tem que agradecer por aquilo estar presente na sua vida. Obrigado, 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 eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato pelo dinheiro, eu sou grato pelas minhas contas pagas, eu sou grato pela minha abundância financeira, eu sou grato pelo alimento que eu tenho em abundância na minha casa, eu sou grato pela minha paz, pela minha saúde. Tem tanta gente aí que não tem saúde, você tem saúde, agradeça por ela. Agradeça por tudo, comece a prestar mais atenção nesses detalhes e comece a agradecer. Você vai ver como você vai entrar em outro nível de energia e como isso vai te fazer bem. Porque às vezes, meu cachorrinho tá latindo aqui, porque às vezes, gente, a gente reclama tanto das coisas e a gente cultiva tanto a reclamação e esquecemos de agradecer. É como se nós estourássemos champanhe, né, para as reclamações. A gente festeja com as reclamações e isso não deve acontecer. Então, olhe um pouquinho mais para si mesmo, comece a agradecer e viva esse fluxo da gratidão. Eu sou grato por este momento, sou grato por estar aqui, não vou me estender tanto nesse vídeo, espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, tenha entregue algo especial para você. Então, compartilhe essa mensagem com todos aqueles que vêm ao seu coração, que te tocam. Eu sou grato por isso, deixa o seu like, deixa o seu comentário para eu saber que você passou aqui, tá bom? Lhe convido a conhecer o livro Zen no Meio do Furacão, link aqui embaixo. Tá no vídeo, você descendo um pouquinho vai ver o link. E tamo juntos. Espero estar com você na próxima mensagem. Gratidão. Respira e não pira. Até uma próxima.